Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Tea Time. Eu queria saber como vocês estão, como é que tá o dia de vocês. Eu vou dar o nome do nosso podcast é Tea Time. O Tea Time é um podcast que nós falamos sobre autismo, sobre muitos aspectos de viver com essa condição. É também um trocadilho com hora do chá em inglês, mas acho que isso aí muitos já pegaram, né? A gente também tem esse projeto do podcast como uma forma de conscientização e de auxiliar em entenderem a nossa vida, de como é o que passa nas nossas mentes e assim por diante, porque às vezes nós também temos dificuldade com emoções, essas coisas. Eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora, né, a Casa Lúdica, e também a tia Jurema por estar dando início, né, nesse projeto, sendo o nosso ponto de partida, e avisar a vocês que na próxima quinta-feira, dia 14 agora de maio, vai ter a inauguração da Casa Lúdica, e eu espero todos vocês lá. Meu nome é Lorena, eu tenho 16 anos, eu sou estudante do segundo ano do ensino médio. Eu gosto bastante de... Eu gosto bastante de escrever, eu gosto bastante de conversar, eu gosto bastante, assim, de assistir meus filmes favoritos. Por enquanto, o que vocês podem saber sobre mim é isso, e o resto vocês vão descobrindo ao longo do podcast. Meu nome é Júlia Letícia, eu tenho 19 anos, sou estudante de Direito, né, na universidade, e acredito que uma das coisas assim, que eu mais gosto são artigos da internet, principalmente quando tem algo relacionado ao direito, né, que é o que eu escolhi estudar. E também, acho que algo que eu poderia falar sobre mim é que eu sou muito gentil. Obrigada, Gabriel. Meu nome é Henrique Portela Martins, estou no ensino médio, estudando o segundo ano por enquanto, estudo na Escola Objetivo e me considero uma pessoa assim... Eu gosto de uma variedade de coisas, desde coisas relacionadas mais à organização, exploração, curiosidade, bastante focado em questão de ciência e até mesmo filosofia e sociologia, que são assuntos favoritos meus. Bem, eu sou Gabriel Fontenelle, tenho 17, também fazendo o segundo ano do ensino médio, sou o primo dessa columinha aqui. E, bem, eu amo desenhar. Eu escrevo 2 histórias, eu não publiquei em nenhum lugar ainda, mas eu ainda adoro desenvolver. Eu tenho um catálogo grande de desenhos que eu faço, uns 372 425. Uns 472 agora. 5. Eu lembro de tu falando era 72. 472. Eu sei o meu catálogo, Lorena. É porque eu lembro de tu falando 75. Enfim, vamos começar agora com algumas perguntas. E aí eu quero que vocês falem mais sobre o que vocês acham sobre isso. Uma pergunta que é muito, assim, que me afeta bastante é nos dias de hoje, né? Que hoje a gente fala tanto sobre o autismo, sobre o que é ser autista. Vocês acham que de fato as pessoas entendem? Tipo, entendem como é ser autista, como é o nosso dia a dia, a nossa vida, né, na escola, na faculdade? Bem, eu creio que não. Creio que eles acreditem e tratam o autismo como uma moda, se autodiagnosticando e fazendo tipo, olha, eu sou autista. Ou também tem que utilizam como ofensa, tipo, ai, olha que autista, quando alguém está se comportando de maneira errática. Perdeu completamente o peso da palavra autista. E agora ou é moda ou é ofensa ser chamado de autista. Na minha honesta e mais sincera opinião, não. Definitivamente não. Isso eu falo com certeza. Porque a partir do momento que a palavra autismo, que o diagnóstico do autismo virou um xingamento, o autismo de verdade virou piada para a sociedade.
Então, e a gente tem que falar uma coisa. Na mente de muitas pessoas, o autista é aquele autista nível 2, 3, é aquele autista não verbal, ou é aquele autista que realmente não tem noção das coisas. É bom em Assim, matemática. aquele autista gênio, como o Gabriel tá falando aí, dos estereótipos. E outra, vocês já pararam pra pensar, vocês já pararam assim, vocês já perceberam, eu acredito que sim, como muita gente tenta dizer, eu aceito seu diagnóstico de autista nível 1 de suporte, mas a partir do momento que você começa a agir como um autista, a pessoa te trata como se você estivesse fazendo a coisa mais errada do mundo? Como se fosse um bicho zoológico, não uma pessoa. Assim, né, respondendo a pergunta, pra mim, não... As pessoas ainda não entendem, né? Porque como a Lorena falou, eles acham que o autista ele só pode ser aquele autista Um nível de definido. suporte 2, nível de suporte 3, os não verbais, aqueles que Aquele são gênio. gênios, né? E como o Gabriel falou também, eles veem o autista hoje em dia como uma piada, Uma né? modinha. Uma A ofensa. gente, tanto é que os autistas adultos, né, os autistas adolescentes, começam a ter medo de falar que são autistas. Para as pessoas olharem e começarem a brincar, mas você não parece, você não tem cara de autista. E assim, realmente o valor do autismo hoje em dia está sendo alterado também muito pelas redes sociais e sendo usado majoritariamente como duas coisas, piada e ofensa. Marketing também. Modinha. Marketing, verdade. Uma das coisas que eu já vi acontecerem muito frequentemente é o uso de chamar alguém de autista como piada quando uma pessoa está fazendo uma coisa... tem uma variedade de coisas, mas algo que é considerado estranho, a pessoa considera um comportamento de gente autista. Também tem a questão de tomar posse do autismo, falar que é autista sendo que não tem diagnóstico, assim por diante. Muitas vezes é apenas um comportamento por outro motivo e a pessoa já se considera uma pessoa autista. Também tem a questão dos estereótipos, que, assim, é um nível gigantesco é O um autista de Hollywood. é um espectro... O gênio, que nem o Shawn Murphy daquele show. Sim, o do Sheldon, Doctor. Sheldon, por exemplo, é Sheldon. uma Exatamente. ótima representação. E eu tenho raiva dele. É. Às vezes, Tipo, o cara fica sério. falando bazinha, parece papagaio. Mas tem horas, assim, que é até legal, a sério. É. E também tem que, com isso, vem a questão do, por exemplo, muitas vezes até conseguir o diagnóstico acaba sendo muito difícil, porque existem as pessoas que estudam isso e são profissionais nisso, têm estereótipos. Por exemplo, a Lorena me contou uma história recentemente que o primeiro diagnóstico dela, ela não saiu como autismo e TDAH Porque eu tinha amigos. porque ela tinha amigos. Detalhe, duas amigas. Uma delas é laudada como TDAH e a outra é 2 anos mais nova do que eu. Da minha turma, uma amiga. De outra turma mais nova, outra amiga. Mas não é porque você tem amigos que você não pode ser autista. Justamente. É porque... É que nem aquela história do óculos. Não é porque eu não uso óculos que eu não sou autista. Tem a questão também, tá a questão de só porque eu não tenho acompanhante, um negócio arco-íris, não fico de óculos aquele com um negocinho com fone. matemática, fone abafador, que eu não sou autista. Exatamente. Eu vou falar um negócio, vamos dar exemplo. Tem muita gente que pensa que o autista é aquele menino com cordão, com fone, que é gênio da matemática, que ganha prêmio. Meu irmão, eu sou autista, eu tenho TDAH. Esses dias, eu acho que meu professor de matemática, ele quase me bate. Porque uma vez eu fui mostrar uma gambiarra que eu fiz pra ele e ele viu que eu coloquei que 9 dividido para 2 era 3. Eu não percebi esse meu erro. Eu não percebi. Aí agora você quer colocar o estereótipo tipo, que todo autista é bom em matemática? Eu pessoalmente sou terrível. Exatamente. O Gabriel chama as provas de física, química, matemática... De inferno numérico. Rapaz. É muito cálculo, me ajudem. Gente, não... essa questão dos estereótipos. Tanto é que tem diversas vezes, né?
Tanto é que alguns outros amigos meus, né, que também são autistas, eu tenho o Rubens, né, que ele sempre fala pra mim, fala assim, Júlia, usa o cordão, você não precisa ter vergonha de usar o cordão, muito pelo contrário, você vai ser, né, vista, você vai ser identificada nos lugares que você andar. Só que usar o cordão, as pessoas na rua sempre ficam assim, falam assim, O tratamento aquela muda. dali, O tratamento não. vira de vidro. Qualquer coisinha Exatamente. você Aí tem um eles colapso. olham, ficam assim, falam assim, olha, mais uma que quer fingir ser, que quer olhar e falar Mais assim, uma modinha, mais uma TikTok. pois é. E outra, vocês pararam pra reparar que tem muita gente que fica reclamando do aumento de diagnóstico de autismo porque começou a surgir. Muita gente tá falando, só se identifica como autista porque agora autista tem direito a não sei o que, não sei o que. Meu amigo, eu tô pouco me importando por direito, pro direito, pra esse benefício. Meu amigo, eu procurei diagnóstico porque a vida toda eu fui chamada de lesada, fui chamada de menininha, eu fui chamada de esquisita, eu fui chamada de distante da turma inteira, porque eu não conseguia Enturmar. eu não conseguia me enturmar com ninguém da minha turma. Aí eu só tinha uma amiga da minha turma. Até os professores falavam que eu era distante da turma inteira. Eu não conseguia me enturmar com eles, mesmo que eu tentasse. Não era por falta de tentativa. Eu me enturmava, eu tentava me incluir, só que eles não abriam aquela porta pra me deixar lá. Não te deixavam. Pra me deixar entrar. Aproveitando aqui a fala da Lorena, qual é a parte mais difícil que vocês acham de ser autista? Bem, pra mim tem alguns aspectos, sendo de que às vezes eu tropeço e travo nas palavras, eu não suportar barulho alto, barulho caótico. Na minha sala eu fico toda hora de abafador, porque senão eu fico louco. É sério, já foi mais de uma vez que eu saí da sala só por conta do barulho. E eu antigamente ficava berrando na sala pra todo mundo calar a boca, o que eu me arrependo bastante. Também tem uma coisa importante assim mencionar, que é justamente a questão do espectro. Porque o autismo é um espectro. O nome diz podcast TEA, o TEA vem de transtorno do espectro autista. E o espectro é como se fosse, que pode ser uma variedade de coisas. Por exemplo, Gabriel aqui e eu Sensibilidade sonora. Pois é, nós dois temos autismo. Só que a minha sensibilidade sonora não é ao extremo como o nível dele. Não diria como extremo, como irritante. Irritante, é. E pode variar uma quantidade absurda de características, desde nível de organização, desde concentração, dificuldade para se concentrar em assuntos que não gosta, sensitividade sonora, seletividade alimentar. É um espectro gigante. Uma pessoa que pode conseguir comer de qualquer coisa desde pequenininho, não significa que ela já não tem chance nenhuma de ser autista. Uma pessoa que come tudinho desde qualquer coisa, desde pequeno, pode ser autista ainda. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu demorei para falar. Mas, e a minha sensitividade auditiva não aparecia muito. Eu costumava ir pra festa com meus pais e sem problema nenhum. Só que com o passar do tempo, que eu fui desenvolvendo, né, fui ficando mais velho, começou a aparecer alguns desses sintomas de novo. E é uma coisa bem importante se mencionar, porque quando uma pessoa, a famosa frase, mas você não parece autista, vem justamente dos estereótipos que é da sensitividade, do abafador com o tempo todo e assim por diante. Aproveitando, né, sobre a questão do espectro, eu vi ultimamente eu tenho visto, né, bastante coisas sobre autista na internet, né, no Instagram, no TikTok, e eu vi um vídeo de uma neurologista dela falando que muita gente chama de nível. Muita gente fala, ele é nível 1, ele é nível 2, ele é nível 3. Mas que essa fala de nível 1, nível 2, nível 3 é errado. Porque não são níveis, não, né? São espectros. São suporte, ele é autista 3 de suporte, né? Que junta ali com o espectro. E também uma curiosidade que ela falou lá é que o autista, ele pode, ele é autista nível 1, mas ele pode subir para nível 2. Ele pode, né, o autismo dele pode diferenciar ao decorrer do tempo, né, se ele não fizer o tratamento
tratamento ali específico, adequado. Só que o nível 3, né, o autista 3 de suporte, ele não diminui. Ele continua sendo 3 perpetuamente. Aproveitando essa fala, eu mudei bastante. Minha resistência ao som aumentou e eu basicamente diminuí o nível de suporte. Já era baixo pra quase nada. Sou bem independente, considerando tudo. Respondendo aquela primeira pergunta, Júlia, a parte mais difícil, pelo menos pra mim, é a questão do ambiente social. Tanto porque, como é que eu posso explicar? Eu acredito que você também entenda, todos aqui entendam que seja a questão do masking. Mas tem uma coisa do masking que a gente não consegue, que eu não consigo esconder, que eu posso até tentar, mas eu não consigo, que é a questão da seletividade alimentar. Desde bebê, desde criança, eu sempre tive seletividade alimentar, eu tenho até hoje. Eu tô tentando expandir meu paladar, tô tentando expandir, só que às vezes a questão da Sensibilidade? Das texturas das coisas, do cheiro, da aparência, às vezes isso me limita. Mesmo que eu queira comer, mesmo que eu queira realmente estar ali comendo junto, conversar com todo mundo enquanto eu como, eu geralmente acabo evitando ambientes com comida que tenham ali comida. Às vezes, mesmo eu com fome, às vezes eu evito não comer porque eu fico com vergonha das pessoas vendo uma adolescente de 16, 17 anos ainda com o que eles chamam de frescura para comer. Sendo que aquilo ali... aquela menina ali é muito mimada, ela não comeu não comeu? Eu passei a vida toda sendo conhecida como fresca. Nem mimada, foi fresca. Restrição alimentar é difícil. Tem muita caso por isso, mas os efeitos são variados. Tipo, eu e a Lorena temos a limitação alimentar. A minha me deixou assim. A dela deixou ela assim. Em questão dessa seletividade alimentar, eu posso aproveitar para comparar um pouco eu e o Gabriel sem Soar ofensivo? Sem soar ofensivo. Em questão de... o meu paladar ainda é mais extenso do que o do Gabriel, em comparação. Mas tem umas coisas que o Gabriel come que eu não como. Por exemplo, o Gabriel consegue comer feijão. Eu, ao contrário, eu não consigo. Eu não consigo suportar a textura do feijão, não consigo. O gosto. Eu não aguento o gosto. Pra mim é muito gostoso. Eu não consigo gostar. No início, antes de eu receber, né, meu diagnóstico, meu laudo, eu tinha muito isso com o feijão. Eu não conseguia comer o feijão. Só que assim, a minha questão já é um pouco diferente. O único feijão que eu ainda consigo comer é o preto. Só. Eu não consigo comer. E a minha mãe era praticamente assim... toda semana, todo final de semana, ela fazia uma feijoada, fazia uma panela enorme de feijão lá em casa. E eu ficava assim... E ela... Come, rapaz, tu precisa comer feijão. Feijão faz bem, não sei o que. Melhora o organismo, não sei o que. E eu não comia, não conseguia comer. Tinha vezes que eu até tentava comer, só que vomitava na mesma hora. Porque a textura, tudo, eu não conseguia. E aí, né, foi uma das coisas que me ajudou a receber o meu laudo, né? Mas essa questão da seletividade alimentar não é, assim, uma escolha nossa. Não é algo que a gente, assim, não quero comer aquilo e pronto. É uma limitação. Duas coisas. Primeiramente, minha limitação é com feijão carioca, né, mãe? Carioca? Feijão carioca. Até hoje estou surpreso que não encontrei uma bala perdida nele. E, segundamente, bora deixar ele falar. Meu Deus. Continuando o assunto do feijão, agora que vocês estão falando, né? Eu também tive seletividade alimentar com o feijão, mas a minha foi de um jeito diferente. Porque comigo, o meu problema não é exatamente com o feijão em si. Eu amo feijão. Eu amo molho de feijão. ênfase no molho. O problema acontece quando tentam colocar mistureba, colocar verdura. É a coisa que é aquilo que não deixa eu comer o feijão. Por exemplo, um outro caso disso são duas comidas diferentes: cebola e filé. Eu amo cebola.
amo cebola, gente. A peso de limão ficou muito comum Sempre aqui. que eu vou fazer, tipo, faz o arroz, aí faz a carne, faz o frango, eu sempre falo, faltou a cebola. Eu mal consigo comer cebola na pizza. 2 comidas que eu não consigo aceitar de forma alguma, mesmo que eu prove, mesmo que eu tente. Gente, Não consigo. ele tava falando. Ai, perdão. Desculpa, Henrique, eu não percebi. Desculpa, eu não Tudo bem, percebi. tô atropelando ele, gente. Calma. O que eu ia falar era do... Que eu gosto de filé. Eu amo filé. A coisa que eu mais amo na minha vida é filé. Eu também gosto de cebola. Consigo comer cebola tranquilo. O problema é quando você coloca cebola e filé. Aí não dá. Não dá pra comer. Outro exemplo disso. Farofa e cebola. Eu gosto de cebola, eu amo farofa. Não dá certo. É uma coisa doce e uma coisa salgada. Não dá certo. Pipoca doce também. Não. Cebola é doce? Pra mim tem um gosto doce. Depende da forma como é preparada. Tem aquela cebola Eu só como, caramelizada. eu só como a cebola se ela for empanada. Ok, Mas bora agora se deixar for- ele terminar, por favor. Não, eu já terminei. Ah, ótimo. Eu já ótimo. terminei. Vá. Entendeu? Bem, uma coisa que meu pai acha que fica surpreso que eu não como é cebola frita. Eu amo batata frita. Isso é um dos meus maiores pecados contra a minha própria alimentação. A de todos. Mas eu não suporto cebola frita. No óleo, na air fryer, não consigo comer. É estranho, parece comendo só a farinha. 2 comidas que eu não consigo gostar de jeito nenhum, mas que tem uma coisa específica que eu como é cebola e limão. Eu não consigo ter elas como tempero, mas eu como a cebola empanada. Eu como a cebola empanada, mas agora me bote a cebola assim em comida. Agora, se você botar cebola na minha comida, você acaba com a minha comida. E outra coisa que acaba com a minha comida, limão. Eu não consigo ficar perto, eu não consigo nem ficar na cozinha se alguém estiver comendo limão. Aí agora vamos dar exemplo. Meu pai, o meu tio, eles colocam limão na comida. Ah, sim, isso é um hábito dele. Eu Meu pai. não consigo nem ficar perto. Outra coisa, não é nem porque eu não gosto, mas é porque eu não consigo suportar o cheiro, ou então mesmo até o negócio que emite. Tangerina. Tangerina. Não é nem Tangerina? pelo gosto, mas é porque não tem O quando cheiro. você descasca a tangerina que vem aquele negócio como se fosse que fio, você é? sente que arde o olho. Eu não consigo ficar perto quando a pessoa tá comendo tangerina. O cítrico. Eu não consigo de jeito nenhum ficar perto. Eu não consigo, de jeito nenhum. E em questão de carne, eu gostaria de lembrar desse exemplo aqui. Eu como carne. O Gabriel não come. Mas se tem uma história engraçada que eu lembrei. Mas eu posso até deixar o Gabriel falar aqui, contar o porquê que ele não come a carne antes de eu contar essa história engraçada minha. Bem, eu provei carne. Tipo, uma vez que comi toscana, comi metade de uma coisa toscana. Tirei tudo de mim pra não vomitar. Foi difícil. Tava toda hora engolindo. Não precisa fazer isso. Eu tava pensando nessa questão da justificativa do Gabriel, que eu lembro que falaram que você não comia carne porque você tinha pena dos animais. Você tinha pena. Eu lembro disso, que você tinha pena. Quem foi que falou isso? Eu sou não lembro vegano, exatamente, eu acredito que tenha sido a tia que eu lembro que falou dessa não. história. Menina, Foi. minha comida favorita é pizza com calabresa. Como é que você tira carne de animal? Como é que você tira todos os animais se eu como carne? Calabresa sendo exceção. E eu vou contar aqui a história engraçada sobre como foi que eu experimentei em questão de expandir meu paladar. Vocês acreditam que eu comi língua de boi pensando que era picanha? Isso me lembrou uma história. Porque assim, eu vou contar essa história. Eu vou contar essa história aqui rapidinho. Basicamente, foi esse ano, basicamente, foi esse ano. Eu lembro que a gente tava na casa do meu tio e tinha carne, a gente tava comendo, né? Aí o meu tio, eu tava sentada ali comendo carne com arroz, que geralmente é minha comida, meu almoço universal, minha comida universal. Quando meu tio me oferece pedaço de carne, aquilo, olha, picanha. Aí eu aceitei a carne. Aqui, olha, nessa carne bem aqui, tá bem molinha. Aí eu peguei a carne, o jeito, a aparência não era muito de picanha, mas eu fiquei assim, olha, não tá
tão... Não parece muito diferente. É um pouquinho. É familiar, mas eu não sei o que é. Aí eu comi. Aí eu fui comendo até eu terminar de comer a carne. Aí o meu tio perguntou, Lorena, tá boa essa carne aí? Aí eu falei, tava muito boa. Aí ela, você quer mais... Aí ele falou, você quer mais um pouquinho de língua de boi? Aí eu fiquei... É o quê? Aí eu fiquei processando aquela informação por um momento. Aí depois eu falei, bote mais um pouquinho, por favor. Conhecendo meu pai, definitivamente faria isso comigo. Isso foi o tio. Meu pai, né? Não, foi o tio gordo. Ah, tá. Eu não duvido que meu pai vai tentar fazer isso comigo. Mas eu não sou tapado quanto ele pensa. Eu sou tapado o suficiente. Não, você não é tapada não, minha amiga. Essa história da Lorena me lembrou uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequeno ainda. Que acho que era alguma festa na minha casa, algo do tipo, e tava de noite, né? Eram, sei lá, umas 11 horas da noite. E meus pais estavam no jardim, né? Que não tem... A única luz natural que tinha ali era no máximo algumas luzes no lado ali. Tem um jardim. E a luz da lua. Né? E tava meu pai e um amigo dele comendo, tipo, amendoim, castanha, essas coisas. E tinha algo que, pra mim, parecia filé, uma carne, né? O que era? Calma que ele vai falar. Eu não lembro especificamente o que era. Eu só lembro que parecia que o gosto e a aparência, juntando os dois, era basicamente uma uva passa extremamente, comicamente grande. Como assim uva passa comicamente grande? Eu não consegui comer, eu quase fui... Eu fui pra pia, eu fui correndo pra pia. Na hora que eu comi, eu senti o gosto doce batendo na minha língua, eu fui correndo pra pia. Meu pai ficou me encarando assim, rapaz, tu tá comendo isso mesmo? Tá comendo... O que era? Eu, assim, agora eu não lembro não, mas eu só lembro do gosto ainda. E eu vomitando na pia. Você não lembra o que era? O alimento pode até sumir, mas a experiência fica. Não. Uma vez eu lembro que minha mãe... Pode contar a história, Gabriel. Não. Eu lembro que uma vez a minha mãe comprou uns risoles pra eu lanchar. Aí eu tava lá com um saquinho de risoles no corredor. Numa mordida, olha pra dentro. Carne de sol. Corri pra pia na mesma hora. Até hoje eu fico... Mas você tem certeza que é de presunto queijo mesmo? Quando eles vão... Quando eu peço mais lá no mercado, eles abrem. Aí eu pergunto, eu posso comer isso que você abriu? Eles não entregam mais. O que é uma pena. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para fazer uma pergunta sobre vocês. Quais são hobbies de vocês? O que vocês gostam de fazer no tempo livre? Porque a gente não é só o laudo. Assim, né? É um pouco voltado para aquele estereótipo que o Gabriel comentou, né? Mas, gente, eu adoro ficar quietinha no meu quarto estudando. Muitas vezes tudo ali o que eu leio não entra muito bem na minha cabeça, mas eu adoro ver, assim, né? Eu sempre fui apaixonada pela área do direito, principalmente, né, sobre casos criminais e tudo. Minha avó, quando eu era pequena, me viciou numa série que ela gostava de assistir e aí até hoje ficou. Até hoje eu gosto dessas séries. E acho que um hobby meu é sempre ficar pesquisando, né, tudo relacionado assim ao direito, aconteceu alguma coisa, tá isso aqui, e escrever. Eu adoro escrever. Tem, né, sempre que tem uma data assim importante, um aniversário, Dia da Mulher, Dia das Mães, eu sempre faço, tipo assim, um texto enorme pra minha mãe. Se ela lê, eu não sei, né? Muitas vezes eu vejo que fica ali, a caixinha continua ali no mesmo cantinho que eu deixei pra ela, mas eu gosto de escrever, eu gosto de fazer, eu gosto de... Bem, o meu hobby são vários. Pra começar, tem ficar no meu quarto feito um tapado, rolando o feed o dia todo. Isso já é um 6 pontos. Mas também tenho jogar alguns jogos. Eu tô tentando procurar algum com desafio leve, mais ou menos.
Também tem o meu principal, que é desenhar e ficar escrevendo a história, desenvolvendo. Tipo, recentemente eu mudei uma coisa bem grande na história. Que uma coisa que antes era conhecimento comum do protagonista desde o começo, agora veria um plot twist. Os meus hobbies têm, assim, pra mim, tem uma variedade de coisas. O meu principal é, no caso, ficar jogando e lendo. Mas eu também gosto de uma variedade de coisas. Até gosto de pesquisar também sobre algumas coisas. Eu gosto de assistir vídeos de 50 minutos ou 1 hora sobre assuntos que eu gosto, sobre um projeto que praticamente ninguém sabe sobre. Desde história, desde filosofia, desde sociologia, desde psicologia, tudo, praticamente tudo. Parece uns 5 anos atrás. Mas meus principais por enquanto são jogar e ler. Dos jogos que eu costumo jogar, eu gosto muito de jogos em relação à construção, desde veículos até estruturas mesmo e até fábricas. Então gosto muito Isso. Satisfactory, Satisfactory, Hello Factorio. Engineer e Isso. Minecraft. São os que eu mais jogo. Perdi uns 5 mundos nessa bodega. 5 grandes mundos no Minecraft, com toda uma infraestrutura, fábrica e tal. Tudo perdido umas 50 vezes. Bem, eu gostaria de falar sobre os meus hobbies. Eu gostaria de começar informando logo que eu já tive 1001 hobbies. Posso eu confirmar E com eu o não primo consegui, dela. e eu não consegui, e eu largo eles, meu recorde de largar um hobby novo foi 1 mês. Também Um consegui mês, um confirmar ano. isso. Vamos dar exemplo. Eu já toquei flauta. É engraçado. Também. Essa história é engraçada. Mas Flauta de vez em quando. eu- eu já fiz aula de violão. Também. Eu já quis. Tem tanto hobby. Já tentou Eu já tocar pintei. piano, Eu já pintei. Já toquei teclado, como Gabriel. Eu já ia chegar nesse ponto. tocou teclado. Eu passei uma hora limpando aquela bodega. E eu até que aprendi a tocar uma música, tá? Só pra sua informação. E hoje em dia tá lá de fora do Até quarto hoje eu dela. só sei tocar É porque eu uma não tenho música na flauta. Só. É a Até única eu que só eu sei lembro. tocar isso. Eu não lembro mais nem como é que toca. Aí, mas assim, um hobby mesmo que ficou fixo em mim, que nunca saiu, que eu nunca consegui largar, eu acho que é grudar na minha pele. Eu gosto muito de criar histórias, escrever, como a Júlia, só que assim, eu gosto mais de criar histórias de fantasia, tanto que eu tô escrevendo uma história e eu tô publicando ela. Eu tô publicando ela no Wattpad e, em detalhe disso, eu já tinha até comentado com o Henrique sobre essa história, que ele até achou engraçado sobre alguns detalhes. Voltando, né, a falar sobre... O Henrique tocou um ponto muito bom sobre a questão dos vídeos, né? Tipo, se tem uma coisa que me deixa maluca é quando eu tô assistindo ali um vídeo de 52 horas, independente do tempo do filme, mas do vídeo. Mas se eu ver uma partezinha ali que eu... Gente, isso aqui eu não sabia, não. Eu saio ali na hora, vou pesquisar, vou Toca do tentar... coelho, né? Vou tentar descobrir o que é aquilo dali, vou tentar entender o que é A aquilo dali. famosa exploradora de tocas. Tanto é que, gente, um tanto que minha mãe bate na porta do meu quarto. Júlia, por favor, minha filha, vamos fazer alguma coisa? Vamos conversar, vamos socializar. E eu já. E continuo ali até... Mano, Gente, o que parece que gente só bate na minha porta quando eu tô ocupado é ridículo. Tô no meio de um... Tô mais uma das minhas sessões infinitas de ficar rolando o feed infinitamente. Nada. Tô, sei lá, desenhando. Silêncio absoluto. Primeira fase de chefão que não dá pra pular. Gabriel, vem botar ação pra sua gata. Gabriel, tem guarda-roupa. Gabriel, me ajuda aqui com esse negócio, sou baixinha. tomar banho. Toda hora. Toda hora que é mais inconveniente. Toda hora que parece que a gente tá ali Aparece mais alguém. concentrada, Concentrada, aí aparece aparece. Aí vem um santo. Exatamente. Qualquer coisinha Aí já tem bate na minha alguma porta. coisa, e eu fico assim, desconcentrei. E agora? Sem Como falar é que faz? sem falar que meu pai fica todo tentando abrir a porta sem bater. Por isso que eu fico trancando toda santa hora. Porque eu quero minha privacidade. Pô. Eu peguei esse hábito do Gabriel de ficar trancando a porta, tanto que agora vai demorar pra voltar atrás.
Ai, Porque Eu não volto atrás nunca. tanto que assim, Primeira vez que eu consigo trancar a porta. em questão desse negócio de estar extremamente concentrada, esse foi um dos tópicos que realmente a gente precisa tocar. Porque assim, pra quem tem TDAH, quando você finalmente se concentra, parece que é automático, parece que é Claro Mágica, que é mágica. parece que é concentra. mágica. Na hora que a Lorena, gente vai finalmente, pro seu na hora que a gente quarto. finalmente tem aquela concentração absoluta, na hora que a gente finalmente tem aquela concentração absoluta, na hora que a gente finalmente tá aquele momento assim que a gente realmente tá prestando atenção em algo, aí vem, ó, toque, toque, toque. Lorena, Aí, como é que faz? Lorena, pega aqui, roupa. Aí eu fico com raiva. E o pior é que não dá nem pra explicar, tipo assim, eu tô estudando. Porque aí, só o fato de terem feito já desconcentram. E pensam que assim, é só É só só sentar e é só voltar. voltar, não é. Não, é só Não, você sentar e uns voltar. 5 minutos Não, pra conseguir regar o vamos dar um foco exemplo. de Eu tô umas estudando, duas vezes. vamos dar um exemplo. Eu tô estudando há 3 horas. Não, quando você bate na porta, que eu me desconcentro, eu tinha acabado de me concentrar. E pra eu voltar a me concentrar, de 3 horas de estudo, 2 é eu tentando me concentrar. Aí quando eu finalmente estou com 1 hora, Fica no com 1 hiperfoco hora, e bate na quando eu porta. tô finalmente com 1 hora estudando, realmente estudando ali, que eu tô realmente focada, é um santo assim, tac, 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 pronto, quebrou. Não volto. Não volto. E não é simples. É só você sentar e voltar. Não funciona assim, meu amigo. Minha cabeça não funciona por mais assim. que, tipo, fique ainda mais 2 horas ali tentando, não volta. Uma Levaria vez, 5 minutos você pra não consegue do voltar jeito que eu atrás. tava antes. Eu não consigo voltar de jeito nenhum. Eu me perco. Onde é que eu tava mesmo? Eu tava fazendo o quê? Eita, meu Deus do céu. E agora? Eu vou ter que ler tudo de novo. Não, eu Sim. tava E fazendo. eu Que volto. movimento, que movimento era esse que você tava fazendo isso? Não sei. Despausa o jogo. Fico 5 minutos em pânico correndo do chefão até ele me matar. Olhando pro céu. O que eu tava fazendo mesmo? Uma coisa que eu vou divergindo um pouco agora do tópico, mas uma coisa que também é importante pra gente falar sobre é sobre a questão da comunicação. E como pode ser difícil entre a gente e com pessoas neurotípicas em algumas situações diferentes, desde situações de Vulnerabilidade. isso aí, emocional com outras pessoas que a gente confie, desde momentos básicos na nossa vida. Uma tendência que eu tenho é ficar tentando fazer graça. Mas não sei que negócio que eu tenho. Mas parece que eu sempre adiciono alguma coisa no final que acaba com a graça. Tem um exemplo aqui que tá lá um negócio. Aí o cara fez um negócio, eu falo uma coisa. Aí eu falei minha frasinha de efeito. Aí todo mundo gostou, botei uma coisa pesada no fim, matou a vibe. Assim. Acabou. E outra coisa que a gente também pode comentar sobre isso, aproveitando o que o Henrique falou, essa questão de comunicação realmente é um tópico que realmente a gente precisa falar, porque muita gente pensa que aquele autista, ou ele é extremamente inteligente, ou ele é incapaz de fazer tudo, mas Sem contar na infantilização, né? Do sim, autista. eles pensam que o autista, ele não cresce. Uma coisa que me deixa muito irritado quando meu pai faz é que toda hora ele fica me chamando de bebê. Toda hora ele fica tipo, bush, é sério, o que me dá de raiva não tá escrito. É sério, às vezes que eu quase dei na cara dele não tá escrita. É sério. Assim, muitas Só vezes recentemente que tá as começando a pessoas- levar mais a sério. E ainda se for com aqueles apelidos infantis hoje mesmo. Tava fazendo a prova e falou, Fuxo, neném, bora do carro. Na frente da escola. Se tivesse um dos meus amigos ali, eu não seria Fontenelle, não. Eu seria Fuxo. Fuxo, me empresta o álcool. Oi, gente. Enfim, falando, né, sobre a questão da infantilização, é aquele tema que a gente comentou logo no início, né, dos estereótipos. Muita gente acha que o autista, ele só pode ser criança, né, dali do bebezinho,
Porque até hoje um marmanjo desse tamanho usando pepeta. Não, gente, não dá, por favor. E aí, muita gente esquece, né, que essas pessoas, né, esses São bebês, pessoas. Elas crescem. elas crescem. Elas se Elas formam. se tornam Formam, adultos, fazem colégio. elas se tornam adolescentes, elas deixam, assim, né, Deixam Independente as do- chupetas do- e fraldas pra depois. independente né, se é um, dois ou três, mas vai crescendo, vai mudando ali, como a Lorena falou também, né, vai mudando os hobbies, vai mudando, aquilo dali eu não gosto mais de fazer isso aqui, eu gosto agora de fazer isso aqui. Eu vou E- desenhar, vai desenhar uma mão assim pra desenhar uma mão toda anatômica. Bom, falando nesse negócio da infantilização, eu lembro que eu vi um vídeo que me deixou pé da vida, chocado, de tão ridículo que foi. Sabe o Darman? Então, eu tava assistindo um vídeo que era basicamente eu conheço esse o Darman santo. do Camelô. Aqueles vídeos que copiou o Darman, só que sem o sal. Enfim, aí era basicamente um babá indo tomar conta de uma criança com autismo. Era do tamanho desse cara. Parecia um marmanjo de 16 anos. Sabe o que ele tá usando? Chupeta. Pior, uma chupeta, um shortzinho vermelho e uma camisazinha azul com um ursinho com estampa de ursinho. Até o Às cameraman vezes, tá achando estranho. às vezes, assim, o pessoal tenta adicionar isso, né, Não. nos vídeos, nos filmes, nas Só séries. pro absurdo. Só que Nossa. não adicionam Pior. o que é real, adicionam assim, Exatamente. E o absurdo continua. coisas sem noções. Porque o marmanjo de 1,90 m, fininho, tava brincando com um trenzinho de madeira no chão. Aí vai lá, mostrar, tipo, isso é estranho, isso aqui, isso e aquilo. Você tem que comer isso, né? Aí depois o adolescente babaca vai lá e é hackeado. O bebezinho de 1,90 m vira um gênio hacker. Ele pega o celular e hackeia o hacker. Tira o vírus do cara. É sério. Uma mão Aí é do aquelas PP duas tá tirando um coisas. hack de um celular. A infantilização e a Aí super genialidade. Depois teve aquele clichê de Não, estava errado. não é todo autista que é assim. Eu estava errado, aprendi com minhas ações e não sou punido no final. Até hoje me dá ódio. Aproveitando essa questão da infantilização da fala, junto com a fala da Júlia e a do Gabriel, eu queria fazer um comentário que muita gente pensa que por ser autista, essa pessoa não consegue criar realmente relações. Não consegue Que o autista, vamos dar um exemplo, o nível 1 de suporte, que eu preciso falar. Muita gente pensa que por ser autista, essa pessoa não consegue realmente fazer amigo de verdade. Não consegue... Uma pessoa autista não consegue namorar, não consegue casar, não pode ter consegue viver, filhos, ser não ser pode humano. trabalhar. Não pode Como viver em se o sociedade. autismo fosse uma limitação absurda. Como não tem uma perna e um cérebro. É quase como se fosse um animal diferente, até. E continuando um pouquinho agora do tópico do Gabriel, que ele mencionou as redes sociais. Redes sociais e o impacto que elas têm com os estereótipos autistas é grande. Porque o que mais tem é alguém fazendo um comportamento estranho e falando, nossa, esse cara parece muito autista, nossa, esse comportamento é muito Tem gente que autista. até finge ser, Exatamente. fala assim, vou ser um autista agora, vou fazer um vídeo sendo autista. Tipo falar assim, vou ser negro agora, vou pegar carvão e... O blackface. É um Blackface, absurdo é. desse. Não, e usar autismo como ofensa. Tipo, na minha sala, é sério, 5 vezes por dia que eu escuto um cabeça oca falando, nossa, deixa de ser autista, ô Weasley. E eu, tipo, eu sou uma piada pra vocês? É tipo falar isso. Nossa, olha aquele cara aqui branco. Não. Nossa, olha aquele cara aqui Alto. normal, normal. Essa é a minha trava. Nossa, olha aquela pessoa normalmente com sanidade, não sei, que não é neurodivergente. Aquela pessoa com aparência normal. Neurotípica. Neurotípica. Aproveitando essa fala do Gabriel, eu cheguei a um ponto assim que eu não escondo mais meu diagnóstico, porque assim, se eu for ficar escondendo, o estereótipo só vai continuar. Tanto que quando assim, eu tô com meus colegas, meus amigos, que alguém de um outro grupo de amigos, um amigo de outro,
que não é tão amigo, mas é próximo. Ele chega assim, ele fala, minha filha, você tá doida, minha filha é laudada. Eu digo, é laudada mesmo, meu filho. Muito obrigada por reparar. Nossa, muito obrigado por continuar um estereótipo Eu malicioso. não escondo mais. Eu não Aproveitando escondo. essa tua fala, Lorena, como é pra vocês? Como foi receber o diagnóstico, receber o laudo de autismo? Gente, pra mim foi tanto maravilhoso quanto, assim, ruim. Ruim, assim, que eu digo no fato de, tipo assim, e agora? Como é que Como é vai que eu ser? faço? Como é agora que eu vou, né, tipo, meus amigos, como é que eu vou falar pros meus amigos que eu fui diagnosticada com autismo? Será se eles vão continuar, né, da mesma forma que eles são comigo? Será se vão mudar? Vão se afastar de mim? E, ao mesmo tempo, né, a questão Os boa... falsos também vão se afastar. A questão boa foi que, tipo assim, foi como me libertar. Finalmente eu Manual me pra encontrei. Finalmente eu soube, assim, falando assim, tudo aquilo que falavam de mim quando eu era pequena, ser. tudo Por causa aquilo que... disso. Não é por conta disso. Assim, Não eu era não sou personalidade. isso. Eu não sou fresca, eu não sou mimada, eu não sou, essa Lesada. menina é muito Lesada, tapada. fica no canto, não fala com ninguém, Tímidazinha. Lerda. entendeu? Avoada. A melhor coisa que aconteceu, pelo menos pra mim, foi ter diagnóstico. recebido o diagnóstico. Eu não vou poder contribuir com esse diagnóstico, porque literalmente desde que eu era um bebê eu já sabia que eu tinha autismo. Desde que eu nasci eu sabia que eu tinha autismo. Então eu não vou poder contribuir muito. A minha honesta reação recebendo o laudo foi a seguinte. Vamos começar um pouquinho para 2024. Quando eu recebi o laudo de déficit de atenção. Não foi TDAH, déficit de atenção. A primeira coisa que eu olhei quando eu vi aquele laudo, eu digo assim, isso daqui tá errado, tá certo não, tem mais coisa aí. Pulamos um pouquinho para 2026 esse ano, fevereiro, quando veio TDAH e autismo. Era isso que tinha de errado. Era isso. E eu já em suspeitando. questão de, como é que meus amigos iam reagir? Na hora que eu contei a primeira, vamos dizer, pra minha melhor amiga de infância, que estudou comigo, tudo. Quando eu contei, quando eu mostrei ela, eu escutei o áudio, a primeira coisa que ela falou no áudio, eu sabia. E por questão assim, mesmo antes de receber o diagnóstico, eu já sabia que eu era autista. Por quê? Meu irmão, isso daqui não tá certo. Isso daqui eu tenho alguma coisa. Eu acho que eu falei alguma coisa similar que a amiga do autismo, porque como? Como é que ela era tão parecida comigo e a gente se tratava muito bem antes mesmo do laudo? A gente se tratava muito bem desde Masking. criança. Ok? Masking. Pra mim, o diagnóstico eu recebi quando eu tinha acho que 13, 14 anos. E foi uma sequência de coisas que aconteceu, porque não foi só pra mim, foi pra minha família inteira, né? É aquela história do autismo é genético. Quando eu descobri, começando do início mesmo, foi minha mãe, acho que comprou algum livro, assim, falando sobre TDAH e autismo. Acho que era só TDAH, não é nem autismo, era só TDAH. Ela começou a ler o livro, interessada sobre o assunto e tudo mais. Ela falou, rapaz, tá umas coisas meio parecidas assim comigo, né? Aí, tinha algumas coisas também que falava ela, que era tipo, parece muito com meu marido, meu pai no caso, né? Parece muito com meu pai. Aí, às vezes minha mãe falava algumas características desse livro, eu falava, rapaz, eu sou desse jeito. Ela, rapaz, é do livro aqui. O livro tá dizendo, não sei não. Aí, a gente decidiu fazer a consulta, a avaliação. E aí saiu pra todo mundo. Foi uma bomba logo. Foi TDAH pra minha mãe, autismo pro meu pai, autismo pra mim. Meu pai tem TDAH e toque. Não, é TDAH Tá e... certo, né, mãe? Foi mal. Nesse negócio do Henrique, eu acho engraçado esse negócio do livro, né? Que a tia me emprestou um livro da psicóloga que ela segue, né? Que falava sobre TDAH. E tinha um capítulo específico de TDAH nas mulheres. Aí eu tava lendo.
Aí, quanto mais eu li, eu digo, rapaz, esse livro foi feito pra uma pessoa, pra mulher com TDAH, ou foi feito comigo? Ou foi feito me observando meu habitat? Observando Aí- ela por dois. Aí, quanto mais eu lia, eu prometo assim, a cada página que eu passava, eu digo, Eu não Eu lembro ficava de ter assim. feito essa entrevista aqui, não. eu não, realmente, sim, eu não lembro de ter sido observado em laboratório. Vai, continua aí, Lorena. Eu fiquei assim, quanto mais eu lia, mais eu me identificava. E eu digo, rapaz, é por isso que eu tenho diagnóstico. Gente, o diagnóstico, ele, assim, muita gente não... É chato essa história da pessoa se autodiagnosticar assim, do nada. Só Porque falar assim, eu Não, sou porque e... desvalida quem realmente tem um diagnóstico de verdade. Sim. Tipo, posso falar que sou autista? E o cara, tipo, sei. E eu Tá tenho bom. retardo. Pra acreditar nisso. E, olha, eu já escutei muito isso, sabia? Quando eu falo assim, Meus sou autista, pesos. assim, e eu sou retardado. Bom. Eu sou maluco. Eu queria perguntar pra todos vocês aqui no geral, que eu acabei de... que eu tenho que perguntar. O que vocês pensam sobre sobre aquela frase de toda pessoa mal informada? De todo mundo é um pouquinho autista. Meu amigo, se todo mundo um pouquinho... Não, todo mundo é um pouquinho retardado. Isso não é porque é Não, autista, Gabriel, não é isso. um não pouquinho é isso. ignorante sobre o assunto. Porque, falar que todo mundo é um pouquinho autista é tipo falar que todo mundo é um pouquinho branco. Todo mundo tem alguma estranheza por aí. Eu queria só... Ninguém é perfeito. Exatamente, todo mundo é Eu único. Eu queria comentar a Ser minha... único não significa ser autista, não só ser autista. Diferente, né? A questão, Exatamente, diferente ninguém não é uma significa peça ser. de um puzzle, não. Sim, aí eu gostaria de comentar rapidinho sobre sobre o que eu penso sobre mas todo mundo é um pouquinho autista. Não, ninguém é. Porque Não. se todo mundo fosse um pouquinho autista, todo mundo teria se perguntado pelo menos uma vez por que eles não se encaixam dentro do padrão. Tenho certeza que pelo menos todo mundo já teria entrado em pânico num ambiente muito barulhento, Por que teria ficado o planeta sobrecarregado. que a gente vive é feito para pessoas Falando. neurotípicas. Todo mundo já teria chorado pelo menos uma vez perguntando por que é estranho desse jeito, por que não consegue se encaixar. Todo mundo teria se perguntado pelo menos uma vez, por que eu não consigo ser como os outros? Por que eu sou tão estranho? Por que eu não consigo falar sem falar porcaria? Por que eu não consigo me encaixar? E por que toda vez que o caminhão passa alto pra caramba, eu cubro os ouvidos? Por que eu odeio quando o escapamento, quando os caras tiram o silenciador da moto e fica estourando? Eu não, assim, é uma frase que realmente dói muito em mim. Quando, né, as pessoas falam assim, todo mundo é um pouquinho autista. Não, gente, não é todo mundo é um pouquinho autista. Todo mundo é diferente. Ninguém é igual. Cada um tem, autista. né, o seu jeito de ser. Cada um tem a sua mania. E, né, isso traz um pouquinho também, né, para os autistas. Cada autista tem o seu jeito. Cada autista tem as suas limitações. Cada autista é diferente. Por isso que é um espectro. Exatamente. Então, assim, quando as pessoas falam, principalmente perto de mim, eu já tampo o rosto e já falo, gente, eu tenho que ir. Não vou ficar aqui escutando essas besteiras. Alguém que não faz a mínima ideia do que é ser um autista, do que é viver numa sociedade, né? Sendo que pra gente não é a mesma coisa do que uma pessoa, né, típica, do que uma pessoa que não é neurodivergente. É tão ruim, é tão difícil, é tão complicado que ela devia ter pelo menos, vou estudar aqui um pouquinho para poder falar isso. Mas não, ela só escutou alguém falando e falou Repetiu. também. Repetição. Essa questão do todo mundo é um pouquinho autista, dessa frase, acho que eu só tenho uma frase para falar isso. A minha existência não é sua para você se atribuir dela. Porque
essa frase é completamente errada. Você não viveu metade das dificuldades que eu vivi na minha Se vida. apropria dos autistas. Se apropria dos autistas, apropria das nossas dificuldades, apropria das nossas... Torna nosso sofrimento e dificuldades no geral de viver em sociedade como modinha. Como algo modinha. engraçado. Pega a coisa boa e tira tudo que é ruim. Porque eu não consigo sair na rua sem fone de ouvido, porque o barulho dos carros me enfurece, me dói. Dor física. E também tem a questão de... quando uma pessoa fala algo como isso, é simplesmente uma forma de tentar esconder a existência das pessoas autistas. Porque colocar todo mundo para ser autista não vai funcionar e tá errado de ponto final. Porque a gente tem nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossas vantagens, e a gente tem... nós existimos, e falar que todo mundo é um pouquinho autista é a mesma coisa de dizer que todo mundo é um pouquinho branco, todo mundo é um pouquinho hétero, todo mundo é um pouquinho... Todo mundo é igual. Todo mundo é igual a você. Você não é especial. É basicamente falar isso. Enfim, pessoal, esse foi O nosso tempo, né? Queria lembrar uma coisinha pra vocês, rapidinho, que a gente esqueceu de falar durante o podcast, que é a nossa frase de efeito, né? Como vocês podem ver na nossa logo, tem ali embaixo, nada não sobre fale nós, sem nós. Ou seja, é muito importante falar sobre isso, né? E, como vocês podem ver, nós quatro, eu, Henrique, Gabriel e Lorena, nós quatro somos diagnosticados com o autismo, e a ideia desse podcast é justamente isso, né? Os autistas falarem sobre o autismo. A gente falar sobre o nosso dia a dia, nossa existência, os nossos pensamentos, com o autismo, lidar com a ignorância absolutamente sobre o assunto. tudo, mas na nossa fala, na nossa vivência. E é algo assim que eu espero muito que vocês gostem, que vocês assistam, né? E é isso. Obrigado por assistir. Espero ver você no episódio 2. Obrigado por ver Tea Time. E eu sou Gabriel Fontenelle. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram assistir o nosso episódio piloto. Espero que tenham gostado das nossas conversas, das nossas piadas, das nossas histórias. E não esqueçam que nada sobre nós sem nós. Existimos. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse primeiro episódio, porque a partir daqui, esses episódios só vão ficar cada vez melhores. E nossas histórias vão ficar cada vez mais engraçadas, vão ficar cada vez mais interessantes. Eu espero que com esse podcast, mais pessoas típicas, mais pessoas, mães atípicas, mais jovens atípicos, se sintam representados de verdade. Que todo mundo consiga realmente entender o que é realmente o autismo, através da visão atípica e não da visão típica. Bem, esse foi Tea Time. Obrigado por assistir e Aguardem até a próxima. o próximo episódio. Aguardem o episódio 2. Tchau!